pessoal dos segundos anos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Damares, estarei hoje com vocês para a nossa aula de matemática, então sejam todos bem-vindos. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria que vocês estivessem aí com os materiais necessários, como o lápis, a borracha e o caderno de vocês, para vocês fazerem o registro da nossa aula, dos pontos principais da nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é sistema monetário, isso mesmo. Porém, antes de iniciarmos a nossa aula, a gente vai relembrar um pouquinho a aula da semana passada, tá bom? Então, semana passada nós estudamos sobre tabela de dupla entrada e aprendemos também que a tabela é um importante instrumento de organização de dados e informações. Nós vimos, por exemplo, na aula da semana passada, usamos a tabela para organizar os dados de uma pesquisa e também vimos que ela pode ser usada também para organizar, por exemplo, o registro, ou seja, a pontuação de um jogo, de uma brincadeira ou até mesmo de um sorteio, tá? Vamos lá então. Vamos pensar sobre o sistema monetário brasileiro. Isso mesmo. Mas antes eu tenho uma perguntinha para vocês. O que vocês já sabem sobre o dinheiro? E aí, segundos anos, o que vocês já sabem sobre o nosso dinheiro? O dinheiro, ele está presente no nosso dia a dia e nós a usamos como uma forma de pagamento, isso mesmo, daquilo que compramos. Agora, veja bem, nós temos aqui então este símbolo. Observe então para esse S aqui que vocês estão vendo. Nós a chamamos de cifrão, isso mesmo. O RS é, portanto, o símbolo monetário da moeda brasileira, tá? A nossa moeda nós chamamos de real. Porém, ao longo dos anos, a nossa moeda teve outros nomes, como, por exemplo, cruzeiro, cruzado, cruzeiro real, até chegar no ano de 1994 e oficialmente ser chamado de real, tá bom? Vamos continuar então. Aqui nós temos agora as cédulas. O que são as cédulas? São aquelas notas de papel que nós a conhecemos. Então nós temos a cédula de R$2, a cédula de R$5, a cédula de R$10, a cédula de R$20, a cédula de R$50, a cédula de R$100 e também, recentemente, a cédula de R$200. Lembrando que a cédula de R$200 ela ainda está em pouca circulação no nosso meio, mas brevemente nós a teremos, tá? Outro detalhe também muito importante em relação às cédulas, pessoal, ela tem, portanto, dois lados. Em um dos lados da nossa cédula, nós temos a efígie simbólica da República. E do outro lado, nós temos ali representado os animais da fauna brasileira, tá bom? Agora, nós vamos estudar um pouquinho sobre as moedas. Lembrando que nós temos, portanto, a moeda de 5 centavos, a moeda de 10 centavos, a moeda de 25 centavos, a moeda de 50 centavos e a moeda de R$1. Isso mesmo. Lembrando também que a moeda de R$1, antigamente nós tínhamos ela em cédula. Então nós tínhamos a cédula de R$1. Agora nós temos a moeda de R$1. Além disso também, como vocês podem ver aqui, as moedas elas têm tamanhos e cores diferentes. Além disso, ela tem duas faces. Em uma das faces, nós temos o valor da moeda, né? E do outro lado, nós temos a ilustração de grandes personalidades da nossa cultura brasileira, ou seja, de pessoas que marcaram a história de nosso país, como, por exemplo, Pedro Álvares Cabral, Tiradentes, que é Joaquim José da Silva Xavier, e Dom Pedro I, e outros também, tá? Vamos continuar então. Vocês sabem sobre o uso do dinheiro e as trocas que podemos fazer entre cédulas e moedas? E aí, vocês sabiam que nós podemos usar diferentes possibilidades para representarmos o mesmo valor? Tudo isso nós veremos hoje ao longo da nossa aula. Então, prestem bastante atenção. Trouxe para vocês hoje, mais uma vez, a tabela de dupla entrada. Isso mesmo, porque hoje nós iremos explorar um pouco os nossos mercadinhos. Nós temos aqui, portanto, o Mercadinho Silva e aqui nós temos o Mercadinho Costa. Isso mesmo. A Pro trouxe para vocês também os mesmos produtos. Então, nós temos, portanto, o leite, o refrigerante,
o achocolatado, o leite condensado, o creme de leite e o milho verde. Como vocês podem perceber, esses mesmos produtos, eles estão presentes em ambos os supermercados. Eu trouxe, como eu disse para vocês anteriormente, a nossa tabela, isso mesmo, a nossa tabela de dupla entrada, tá? Trouxe para vocês para que nós pudéssemos entender, compreender e analisar melhor a questão dos valores em relação aos dois supermercados aqui. Então, veja bem, faremos isso então. Vamos lá. Analisando. Em qual supermercado o achocolatado custa mais? Olha a pergunta, em qual supermercado o achocolatado custa mais? Se custa mais, significa o quê? Significa que é o achocolatado em qual supermercado ele está mais caro. Vamos comparar então? Vamos lá, presta aqui bastante atenção na nossa tabela então. Nós temos aqui então o achocolatado, presente aqui no supermercado Silva, que custa R$2, e aqui no supermercado Costa, que custa quanto? R$3. Comparando então aqui os dois valores, R$2 e R$3, qual é então o supermercado na qual o achocolatado custa mais caro? Qual que é o supermercado? Isso mesmo, o supermercado então? Supermercado Costa, isso mesmo, o supermercado Costa. Agora, qual a diferença de preço desse produto entre os supermercados? Olha a pergunta, qual a diferença, pessoal? Lembrando mais uma vez a palavrinha diferença, da ideia de quê? Da ideia de subtração. Então, nós precisamos realizar uma subtração entre o produto do supermercado Silva e o produto do supermercado Costa. Vamos analisar aqui mais uma vez, ó. Supermercado Silva, R$2. Supermercado Costa, R$3. Se estamos calculando a diferença, uma subtração, então, 3 menos 2. E aí, segundos anos? Quanto que é, então, 3 menos 2? 3 menos 2 é, portanto, R$1. Isso mesmo, R$1. Agora, de quantas maneiras diferentes podemos representar esse valor? Vamos analisar, então, de quantas maneiras diferentes nós podemos obter o valor de R$2? Veja bem, primeira possibilidade. Então, aqui nós temos, ó, 25 centavos, mais 25 centavos, 50 centavos. Mais 50 centavos, portanto, R$1. Primeira possibilidade. Vamos ver mais uma. Segunda possibilidade. Veja bem, nós temos aqui várias moedas. De qual é esse tipo de moeda? As moedas de 10 centavos. Veja bem, nós temos, ó, 10, mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50, mais 10, 60, mais 10, 70, mais 10, 80, mais 10, 90, mais 10, R$1. Isso mesmo. Agora, veja bem, quantas moedas de 10 centavos eu precisei para mim poder formar R$1? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu precisei de 10 moedas de 10 centavos para obter, portanto, R$1. Vamos ver, então, mais uma possibilidade. 50 centavos mais 50 centavos. 50 com 50, R$1. Terceira possibilidade. Mais uma. 5 centavos mais 5 centavos, 10 centavos. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Mais 5, 25. Mais 5, 30 centavos. 30 mais 10, 40. Mais 10, 50. Mais 25, 75. Mais 25, portanto, R$1. Então, pessoal, nós vimos então 4 possibilidades diferentes para obtermos o valor de R$1. Nós trouxemos apenas 4, lembrando que existe também outras possibilidades, tá? Vamos continuar então. Veja o valor que Carlos juntou. Vamos contar então quantos reais que o Carlos juntou? Vamos lá. R$5 mais R$2 mais R$1. Nós temos, portanto, ó, 5 mais 2, 7, mais 1,
8. Mais 1, 9. Mais 50, 9,50. Mais 50 centavos, nós temos, portanto, R$10. Isso mesmo. Viu, então, que é possível obtermos aqui o valor de R$10 usando diferentes cédulas e moedas também. Agora, quantos reais Carlos juntou? E aí, segundos anos, acabamos de fazer anteriormente no slide. Qual foi o valor que o Carlos juntou? Quanto? Isso mesmo, o Carlos juntou, portanto, R$10. Agora, Carlos foi ao supermercado Costa, isso mesmo, ele foi ao supermercado Costa, lembrando que nós temos o supermercado Costa e o Silva, tá? Então, ele foi no supermercado Costa e comprou um leite, um refrigerante e um achocolatado. Quanto ele pagou pela compra? Então, vamos analisar aqui na nossa tabela, ó. Lembrando que ele comprou um achocolatado, ele também comprou um leite e também comprou o quê? Um refrigerante. Isso mesmo. Então, veja bem os 3 produtos que ele comprou no supermercado Costa. O achocolatado de R$3, o leite de 4 e o refrigerante de R$1. Agora, veja a pergunta. Quanto ele pagou pela compra? Vamos saber, então, quanto que ele pagou pela compra? Vamos lá. Vamos ver quanto o Carlos gastou. Então, ele pagou, portanto, R$4 no leite, mais R$3 no achocolatado, mais R$1, então, no seu refrigerante. Então, vamos somar? Vamos lá, então. Ó. 4 mais 3, 7, mais 1, isso mesmo. Quanto? R$8. Então, esse foi o valor pela qual o Carlos pagou na sua compra. Vamos continuar então. Quantos reais sobrou para Carlos? E agora, se ele tinha, portanto, R$10 e gastou 8, quanto será que sobrou para o Carlos? Vamos ver? Vamos lá. Carlos, então, tinha R$10. Olha, nós representamos aqui, usando, então, moedas de R$1 para representarmos o valor de R$10, tá? Então, vamos lá. 1, 2 reais, 3 reais, 4 reais, 5 reais, 6 reais, 7, 8 reais, 9 reais e 10 reais. Então, lembrando, se ele gastou, nós faríamos o quê? Da ideia de subtração. Portanto, olha lá, menos 8 reais, que é o valor que ele gastou. O que nós faríamos agora? Nós iremos retirar, então, esses 8 reais, que foi o valor que ele gastou. Então, veja bem, ó. Menos R$1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reais. Veja, então, o valor gasto por Carlos. E agora, quantos reais sobraram aqui, ó? 2 moedas de R$1. Equivale, portanto, a quanto? Isso mesmo, equivale, portanto, a R$2. Ou seja, o valor que sobrou de troco para o Carlos. Continuando. Como podemos, então, representar esse valor? Como que podemos representar esse valor? Podemos representar dessa maneira, usando, então, o símbolo, né, monetário do real, que é o R cifrão, tá? Continuando. Veja as diferentes possibilidades para formar R$2. Vamos ver, então? Nós temos aqui a primeira possibilidade. Nós temos R$1 mais 50 centavos, R$1,50. Mais 25, R$1,75. Mais 25, portanto, R$2. Segunda possibilidade, nós temos então R$1 mais 50 centavos, R$1,50. Mais 10, R$1,60. Mais 10, R$1,70. Mais 10, R$1,80. Mais 10, R$1,90. Mais 5, R$1,95. Mais 5, R$2. Temos aqui, então, 2 possibilidades diferentes para formarmos R$2. Lembrando mais uma vez, a Pro trouxe apenas 2, mas existem outras possibilidades também. Isso vocês podem fazer na casa de vocês, usando aquele material que a professora de vocês deixaram disponíveis, tá? Ana tem R$20.
e precisa comprar os itens abaixo no supermercado Silva. Isso mesmo. Agora nós vamos observar os itens que ela comprou no supermercado Silva. Veja bem, ela tem, portanto, R$20. Ela comprou um refrigerante de R$1, o creme de leite de R$3, o leite de R$5 e o milho verde de R$2. Agora vamos analisar aqui na nossa tabela. Veja bem, ela comprou, portanto, no supermercado Silva. Então, ela comprou o leite de R$5, o creme de leite de R$3, o milho verde de R$2 e o refrigerante de R$1. Foram, portanto, esses 4 itens na qual ela comprou, tá? Vamos lá, então. Quantos reais Ana pagará pelos produtos? E agora? Quantos reais ela pagará? Voltando aqui novamente, mais uma vez na nossa tabela. Veja bem, R$5 ela pagou no leite, então 5 mais 3 é igual a quanto? 8. Mais 2, 10. Mais 1, 11. Isso mesmo. Então, olha a perguntinha. Quantos reais Ana pagará pelos produtos? Quantos reais? Isso mesmo, R$11. Agora, Ana irá pagar com uma cédula de R$20. Quanto irá receber de troco? Lembrando, se ela pagou com uma cédula de 20 e gastou 11, quando a gente gasta, dá ideia de quê? Isso mesmo, de subtração. Então, R$20 menos R$11. Quantos reais nós obtemos, então, de troco aí? Vamos calcular? Isso mesmo, portanto, R$9 é o valor que ela recebeu de troco. Isso mesmo. Agora, qual opção representa o valor que Ana recebeu de troco? Nós temos 2 opções. Vamos analisar a primeira? Nós temos aqui, então, R$5 mais R$5, R$10. Mais 2, 12. 12 e 10, 12 e 20, 12 e 25, 12 e 30. E aí, segundos anos, será que essa primeira opção representa o valor que ela recebeu de troco? Não. Por quê? Porque ela recebeu R$9 e aqui nós temos o valor de R$12,30. Então, não é, portanto, a primeira opção. Vamos analisar a segunda agora. Nós temos aqui R$2 mais R$2, R$4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. 8 e 10, 8 e 20, 8 e 30, 8 e 40. Mais 50, 8 e 90, 8 e 95 e aqui R$9. Viram então que nós conseguimos representar o valor de R$9, que é o valor na qual ela recebeu de troco, usando aqui moedas e cédulas, tá? Diferentes. Vamos continuar então. Pedro queria comprar um milho verde no supermercado Silva, mas ele não tinha uma cédula de R$2. Então, veja bem, ele queria comprar um milho verde, ó, milho verde no supermercado Silva. Eu vou riscar aqui para vocês poderem entender. Então, ele queria comprar um milho verde no supermercado Silva de R$2. Porém, ele não tinha uma cédula. Veja bem, então, como que ele conseguiu esse valor. De que outra maneira posso conseguir o mesmo valor? Veja bem. Olha então como que o Pedro fez. O Pedro juntou várias moedas de 10 centavos para obter o valor de quanto? R$2. Então vamos contar? Vamos, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, R$1. 1,10, 1,20, 1,30, 1,40, 1,50, 1,60, 1,70, 1,80, 1,90, R$2. Isso mesmo. Agora, quantas moedas que ele usou para formar, então, R$2? Quantas moedas de 10 centavos foram? Vamos contar? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Isso mesmo, ele precisou então de 20 moedas de 10 centavos para formar então R$2. Vamos lá então. Quais moedas
Pedro usou para conseguir R$2. Quais foram as moedas, então, que ele usou? Foram moedas de 5? E aí, foram de 50? Foram, por exemplo, de 25 centavos? Ou qual foi essa moeda? Vamos ver, então? Foi a moeda de quê? De 10 centavos, isso mesmo. Agora, quantas moedas de 10 centavos Pedro precisou? Quantas moedas de 10 centavos Pedro precisou para formar R$2? Lembrando que, para mim obter R$1, eu preciso de 10 moedas de 10 centavos. E para mim obter, então, R$2, eu preciso de quantas moedas? Isso mesmo, o dobro, ó, 20 moedas. Isso mesmo. Agora, veja as cédulas e moedas que Beatriz juntou. Ela juntou, portanto, R$2, mais R$1, R$3, mais 25, R$3,25, mais 25, R$3,50, mais 25, R$3,75, mais 25, R$4. 4, mais 25, R$4,25, mais 5 centavos, R$4,30, mais 10 centavos, R$4,40, mais 10 centavos, então, R$4,50. Então, esse foi o valor que a Beatriz juntou. Vamos lá. Quantos reais, então, Beatriz juntou? E aí, como nós vimos anteriormente, qual foi o valor, então, que a Beatriz juntou? Isso mesmo, ela juntou, portanto, o valor de R$4,50. Agora, Beatriz comprou um leite condensado no supermercado Silva. Ela recebeu algum troco? Vamos analisar então, ó. Vamos olhar aqui na nossa tabela. Ela comprou então um leite condensado no supermercado Silva. Veja então o valor aqui desse leite condensado. Quanto que é? R$4,50. E ela tinha quantos reais? Ela tinha o mesmo valor, R$4,50. Se ela tinha R$4,50 e pagou R$4,50, sobrou algum troco para ela? Vamos ver? Não sobrou nenhum troco. Isso mesmo, porque o mesmo valor que ela tinha foi o mesmo valor que ela gastou, tá? Agora, se Beatriz tivesse comprado o mesmo produto no supermercado Costa, teria economizado quanto? E agora, vamos observar esse mesmo produto, porém no supermercado Costa. Então, veja bem, ó, leite condensado ela pagou R$4,50, porém agora nós estamos falando do outro supermercado, que é o supermercado Costa. O leite condensado lá, portanto, está no valor de R$4. E aí, quanto que ela teria economizado se ela tivesse comprado lá? Vamos ver? Vamos lá. Preço do leite condensado, portanto, no supermercado Costa, valor de R$4. E lembrando aqui que nós temos representado aqui, portanto, o valor de R$4,50, que era o valor na qual ela tinha, tá? Então, veja bem, nós vamos, portanto, aqui calcular o valor que ela teria gasto, R$2 mais um, R$3,25, R$3,50, R$3,75, R$4. Então, esse valor aqui representa o valor que ela teria pago no leite condensado no supermercado Costa. E agora, esses valores que nós estamos vendo aqui, 25 mais 5, 30, mais 10, 40, mais 10, 50. E esses 50 centavos corresponde ao quê? Corresponde ao valor que ela teria, portanto, economizado, tá? Então, o valor de quanto? 50 centavos. Agora, nesta aula, aprendemos que podemos usar diferentes possibilidades de moedas e cédulas para formarmos o mesmo valor. Isso mesmo, pessoal, foi esse então o intuito da nossa aula de hoje, mostrar para vocês que existem diferentes possibilidades de formarmos o mesmo valor. Como eu disse anteriormente, eu espero que vocês, na casa de vocês também, explorem também essa questão das diferentes possibilidades usando o material, né, que as professoras de vocês deixaram disponível. A nossa aula está chegando ao fim, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante a nossa aula de hoje, né? Então, agradeço a atenção e até a nossa próxima aula. Ora. Pelos bigodes do gato Félix! Eu não acredito! Eu vim parar aqui
aonde eu mandei aquela branquela. Ah, isso só pode ser pegadinha. Quando eu descobrir quem fez isso, ai, eu não quero nem ver. Fui eu mesma! Ah, não, isso é realmente uma pegadinha. Ai, não é pegadinha. Eu te mandei aqui justamente pra você aprender uma lição no mundo dos humanos. Quem é você pra me dar lição, uma fada fedelha? Eu não sou fedelha, ok? Eu sou linda, majestosa. Ai, credo. Você não sai do mundo dos humanos até você aprender uma lição. Que você não pode desejar o mal dos outros. Entendeu? Não pode ter inveja nem guardar rancor. Porque você guarda muito rancor nesse seu coraçãozinho. Eu? Inveja? Eu não preciso ter inveja, querida. Imagina, euzinha. Nasci pronta, não preciso disso. Ah, tá bom, tá. Conta outra. Ainda bem que o espelho conseguiu pregar uma peça em você. Já tava na hora, né? O espelho? Você não sabia? Aquele miserável! Como assim? Ai, quando eu ver aquele espelho, eu vou pegar um martelo e vou quebrar ele em pedacinhos. Calma, linda. Ok, não fique assim. Olha, você só vai sair desse reino até você fazer um ato de bondade. E esse seu solucinho aí não vai sair. Soluço não. Eu trouxe até um presentinho pra você. Ai, é isso! Ai, me paga! Ai, eu sei que essa câmera grava. Então vocês vão ser as minhas testemunhas. Porque eu tô cansada de ser taxada de madrasta, de maldosa, de só faz coisas ruins. Eu sou a injustiçada da história. Isso sim, eu vou contar a história disso aqui. Ai, mas esse espelho me paga. Estava eu lá, no meu castelo. Ai, estava vendo meu Instagram. Claro, eu sou uma madrasta moderna, lógico. Então, eu vi que ia ter um concurso, sabe? É o The Voice Encantado. Então, para quem ia ter a voz mais bela do reino. E aí eu pensei, já que eu perdi o meu posto de mais bela do reino, para aquela branquela, então, vou me candidatar e você é a cantora mais famosa do reino. Ai, me inscrevi. Chegou no dia do ensaio. Quem que eu vejo? A Branca de Neve. Agora, eu que sou ruim, por que que ela tinha que se inscrever? Ela já não é a mais bela do reino? Agora também tem que pegar esse posto de melhor cantora? Bom, aí eu voltei para casa e falei com o espelho. Falei, espelho, eu preciso ganhar esse concurso. Então, eu quero uma poção para acabar de vez com a voz daquela branquela azeda. E aí ele falou, olha, eu tenho uma ideia melhor. Vou pedir para fazer uma poção para você que vai melhorar muito a sua voz. Você vai cantar divinamente. Só que tem uma coisa. Leia bem o rótulo, bem as letrinhas miúdas, porque você não pode tomar, que nem medicamento, né, gente? Não pode tomar errado. Só que eu esqueci de levar o óculos, né? Teve isso. É porque o óculos me enfeia um pouco, né, gente? E chegou o grande dia do concurso, estava eu, linda, bela. Ai, eu me apresentei, foi um sucesso. Aí depois veio a Branca, fiquei aguardando. E eu escutava lá,
todo mundo, ai, porque ela também é uma das finalistas, ai, como ela canta divinamente, ai, aquilo foi me enfurecendo, e aí eu peguei, falei, quer saber de uma coisa? Aí eu vou virar tudo, e tomei tudo. Eu apaguei. Na verdade, eu nem me lembro mais, acho que me deu uma crise de soluço e aí eu acordei aqui. Eu tenho que pensar como é que eu saio desse lugar. Ai, eu tenho que fazer alguma coisa com aquele espelho. Se eu tivesse... Já sei. Ah, claro! O meu caderno de feitiço. Como que eu não pensei nisso antes? Deve funcionar aqui. Pelo de gato. Cera de ouvido. Perna de barata. E antena de borboleta. Apareça meu caderno de receita! Funcionou. Quem é poderosa, poderosa em qualquer lugar. Imagina. Lição. Quem é aquela fada fedelha? Receita de feitiço para transformar princesa em sapa. Não é o caso. Receita de feitiço para transformar... homem... Não, essa aqui também não. Sim. Tá aqui. Receita para abrir os portais. Esse. Rabo de lagartixa. Uma xícara de veneno de sapo. Vai me dar trabalho. Uma pitada de pelo de morcego. Patinha de aranha. Eu já vi umas aranhas aqui. Meleca de nariz a gosto. Onde eu vou arrumar isso? Eu não tenho meleca. Eu sou fina. Coloca todos os ingredientes em um caldeirão, misture, acenda uma fogueira e cozinhe em fogo baixo. Nossa, onde que eu vou arrumar o caldeirão aqui, meu Deus? Coloque um vidrinho de perfume e deixe sobre a penteadeira. Gente, essa receita tá meio maluca. Penteadeira, perfume, o que tem a ver isso com o portal? Bom, eu vou atrás dos ingredientes porque eu não vou depender daquela fada. Eu preciso disso. Fica registrado, tá? Que eu não sou maldosa. Eu sou injustiçada. Gente, se vocês virem a madrasta assim, andando com aquela cara emburrada dela, não contem para ela que o feitiço não vai funcionar, tá bom? O livro dela tá meio maluquinho no momento. Mas o feitiço só vai funcionar se ela fizer um ato de bondade. Eu acho que deve ter um pouquinho de amor naquele coraçãozinho lá, meio malvado. Mas muito obrigada, gente. Um beijo! Olá, pessoal dos segundos anos, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu aqui, professora Daniela, para a nossa aula de língua portuguesa, tá bom? E hoje já vou antecipar para vocês, é uma aula que vai precisar de muita concentração, tá, pessoal? Porque são vários momentos que a professora vai ter que fazer a leitura, explorar a leitura, partes do texto. Então, antes de começar, dá uma levantada, dá 3 pulinhos, volta de novo, concentra e vamos para a nossa aula. Hoje nós vamos analisar, mas nós vamos analisar de uma forma diferente o texto da Princesa e a Ervilha e ver então um pouquinho da reescrita do conto. Vocês devem estar pensando assim, eu acho que eu já vi esse conto, sim, ele está presente lá no 6º bloco de atividades. E é uma atividade de reescrita, né? A professora trouxe para mostrar para vocês, então, algumas dicas de como vocês podem estar fazendo a reescrita desse conto. Vamos lá. Trouxe também, porque aqui para vocês, algumas crianças vêm perguntar para a professora como que eu posso usar o caderno para registrar as aulas, né? Então a Pro trouxe uma sugestão para vocês.
Como que vocês podem anotar, então, as aulas no caderno? Vocês começam colocando o cabeçalho, com o nome da escola, cidade e data. Então, dá uma olhadinha aí, olha lá, a professora colocou uma sugestão. O nome da escola, que vocês vão estar colocando, Itatiba, a data do dia que vocês estão assistindo essa aula, né? O mês e o ano. Escreva o nome da disciplina e a atividade. Língua portuguesa, restrito de contos, que é a nossa aula de hoje. Como que pode ser feito esse registro? Esse registro, ele pode ser feito de algumas partes que vocês estão assistindo da aula. Então hoje é uma história. Vou desenhar as partes do conto. O desenho também é uma forma de registro, tá bom? E aí vocês vão se adaptando, então, com as formas de estar registrando o conteúdo das aulas. É muito importante. Como sempre, antes de a gente começar, nós vamos fazer uma pequena retomada do que nós vimos na semana passada. Vimos como identificar o conflito do conto Chapeuzinho Vermelho e retomamos brevemente o estudo do som da letra C e o uso da letra Q, que foram as atividades de ortografia. Como a professora falou, é bem importante, né? Não adianta vocês só ficarem aprendendo. É bom aprender e retomar. Então, por isso que a gente vai estar vendo aqui em algumas aulas, algumas retomadas, né, referentes à ortografia. E agora, o que a gente já aprendeu sobre contos de fada? Nós tivemos várias aulas de contos de fadas, e isso é muito importante a gente fazer uma retomada daquilo que nós já aprendemos sobre o gênero. Nós conhecemos algumas características dos contos de fada, foi logo a primeira aula, né? Então, na primeira aula, o professor apresentou um pouco dos marcadores de tempo, as personagens que são mais frequentes, as expressões linguísticas mais utilizadas. Nós vimos também e analisamos o conto da Princesa e o Sapo, inclusive a professora trouxe na íntegra o texto, né? Para que vocês pudessem estar conseguindo observar a análise desse conto. Identificamos o conflito no conto do Chapeuzinho Vermelho a partir do vilão. Foi bem interessante na aula passada, né? Como fazer a identificação do conflito a partir do vilão, que era a partir da personagem do Lobo. E hoje nós vamos explorar o conto A Princesa e a Ervilha, tá bom? Vocês vão acompanhar na tela aqui com a Pro. Esse conto foi escrito por Hans Christian Andersen, né? Foi muito importante na literatura a respeito de contos de fada. Né? Gente, ele pesquisou tanto para escrever contos de fada e que ficaram eternos aí, né? Quem não conhece o Patinho Feio, o Soldadinho de Chumbo, foi ele que escreveu também, A Pequena Sereia. Esse famoso escritor, ele nasceu na Dinamarca. A professora trouxe aqui para vocês um mapa da Dinamarca, para vocês verem, olha lá, setinha, ó, Dinamarca. E agora, então, vocês vão acompanhar a leitura do conto com a professora. Inclusive, a professora trouxe a versão do conto que está lá no 6º bloco, certinho? Vamos acompanhar com a Pro aqui, então, na tela? Olha lá. A Princesa e a Ervilha. Era uma vez um príncipe que queria se casar com uma princesa, só que tinha que ser uma princesa de verdade. E por isso ele saiu viajando pelo mundo para ver se encontrava uma princesa do jeito que ele queria. Não deu certo. Porque em toda parte tinha sempre alguma coisa errada. Princesas, havia muitas, mas nunca dava para ter certeza de que fossem princesas de verdade. Todas tinham alguma coisa meio esquisita. O príncipe voltou para casa muito chateado. Ele queria tanto achar uma princesa de verdade para amar. E aí, certa noite, houve uma tempestade horrível. Foi tanto trovão, tanto raio, tanta chuva despencando do céu, uma coisa apavorante. No meio da tempestade, alguém bateu no portão do castelo e o velho rei foi ver quem era. Do lado de fora estava uma princesa. Puxa vida! A situação em que ela estava, cabelo ensopado, água escorrendo pela roupa e saindo pelos sapatos. E ela jurando que era uma princesa de verdade. Bom, isso a gente descobre já já, pensou a velha rainha. Sem dizer nada à moça, ela entrou no quarto de hóspedes, tirou toda a roupa de cama e pôs uma ervilha no estrado da cama. Depois buscou 20 colchões e empilhou em cima da ervilha. Depois buscou mais 20 acolchoados, cheinhos de plumas de ganso, e empilhou em cima dos colchões.
E nessa cama, a princesa foi instalada para passar a noite. Pela manhã, o rei e a rainha foram perguntar a ela se tinha dormido bem. Ai, foi uma noite horrível, disse a princesa. Não consegui fechar os olhos. Deus sabe o que tinha na minha cama. Sei lá, eu estava deitada em cima de um negócio duro. Fiquei toda cheia de marcas roxas. Me deu o maior desespero. E assim, vendo que ela havia sentido a ervilha através dos 20 colchões e dos 20 acolchoados forrados de plumas, eles perceberam que a moça era mesmo uma princesa de verdade. Só mesmo uma princesa para ter uma pele tão sensível daquele jeito. E assim, o príncipe se casou com ela, pois até que enfim tinha encontrado sua princesa de verdade. A ervilha foi guardada no Museu Real, onde pode ser vista até hoje. Essa é uma história, então, do Hans Christian Andersen, muito bacana, né? O conto que foi escolhido para vocês fazerem a reescrita, né? Agora, que vai exigir um pouquinho mais de concentração de vocês, porque a gente vai explorar esse conto, mas de uma forma diferente. Diferente daquilo que a professora trouxe, por exemplo, na Princesa e o Sapo, ou no da Chapeuzinho, que a gente analisou o conflito. A gente vai ver as partes que vão compondo essa história, tá bom? Mas não há uma regra, tá, pessoal? Não dá para fazer isso com todos os contos de fada. A Pro trouxe hoje, vocês daqui a pouquinho vão perceber por que a professora trouxe a atividade dessa forma. Vamos estudar as partes, então, que compõem esse texto. Na introdução do conto, nós conhecemos como se inicia a história. Olha lá. Era uma vez um príncipe. Olha o marcador, né, pessoal? O marcador de tempo. Onde se passa a história? Em um castelo. Personagem principal. Nós temos dois personagens aqui. A princesa e o príncipe. Vocês vão falar assim, mas a princesa e o príncipe, mas não era só o príncipe, não era só a princesa, mas por que será que o nome é a princesa e o grão de ervilha, então? Já ia trocando já. Gente, no primeiro parágrafo é apresentada a personagem principal, que é o príncipe, ao longo da história, que vai aparecendo a princesa também, né? Como ela foi bater na porta do castelo e tudo se mobilizou a partir dela, ela também passa a ser uma personagem principal. Mas a personagem que mobilizou toda a história foi o príncipe que queria casar e foi em busca, então, de uma princesa. Nem precisou ir em busca da pessoa, que a princesa bateu na porta do castelo. Trouxe para vocês, mas a Pro não vai ficar retomando toda hora, tá? Então a Pro trouxe para vocês verem aí, ó, marquei de colorido para vocês verem. Era uma vez um príncipe. Então, olha lá, logo no primeiro parágrafo, o que foi apresentado para nós, né? Então, quando que aconteceu essa história? Quando? No tempo do Era uma Vez. A primeira personagem principal, o príncipe, e depois nos outros parágrafos é que vai aparecer a princesa, aonde que aconteceu a história, né? E a personagem principal, que foi a princesa, isso mesmo. Vamos lá. No desenvolvimento da história. Então, quando a história começa a se desenvolver, o que a gente consegue descobrir? Um acontecimento inesperado. O que aconteceu de inesperado nessa história? Alguém bate no portão do castelo e o velho rei atende. Quem estava do outro lado do castelo? Uma princesa. Ela estava toda molhada e mal parecia uma princesa. A reação da rainha ao ver a princesa. Para descobrir se ela era uma princesa de verdade, então ela foi empilhando colchão e mais acolchoado, e embaixo disso tudo ela colocou uma ervilha no estrado da cama. Estrados são aquelas ripas de madeiras que ficam na cama, né? Hoje em dia quase nem tem estrado, né, pessoal? Todo mundo dorme na King Box, né? Mas o estrado era muito utilizado antigamente. Então ela colocou a ervilha lá no estrado e depois foi empilhando os colchões. Aí a professora deixou novamente marcado para vocês, olha lá. E aí, certa noite, houve uma tempestade, olha lá a situação inesperada. No meio da tempestade, alguém bateu no portão do castelo. Quem estava do outro lado? Uma princesa. Lógico que do jeito que ela estava, nem parecia que era uma princesa, né? Essa parte, então, é o desenvolvimento da história. Bem, isso a gente descobre já já. Ah, essa já é a parte em que a rainha, ela tem um plano para descobrir se aquela moça que estava batendo no castelo era realmente a princesa.
tá bom? Então, por isso que a professora deixou tudo marcado para vocês aí de colorido. Faz parte do conto do Hans Christian, certo? Na conclusão do conto, o que a gente consegue chegar aí na conclusão? O que aconteceu, será? Quando a gente fala conclusão, é o desfecho da história. Como a rainha descobre que aquela moça era mesmo uma princesa? Na manhã seguinte, o rei e a rainha perguntaram para a princesa se ela havia dormido bem. Ela responde que não. Aí é o como, não é o que a rainha fez, tá? É o como. Como que ela descobre que é uma princesa de verdade? Olha lá o que ela fez. O que acontece com a princesa? Ela se casa com um príncipe que, por fim, encontrou uma princesa de verdade. Então, pessoal, a professora trouxe uma análise diferente aí, né, da princesa e a ervilha. A professora trouxe a situação inicial do conto, depois a professora trouxe desenvolvimento e a conclusão. Dentro desses elementos que a professora trouxe, dessas partes que vão compondo esse texto, vocês vão vendo os episódios do conto, né? Então, o que aconteceu logo no começo? Foi usado lá um marcador textual, era uma vez. E a gente percebe logo nessa situação inicial, o que foi apresentado para nós? Onde aconteceu a história, né? As personagens principais. E no desenvolvimento, a gente percebeu que apareceu até o conflito, né? Qual é o problema que surgiu? O problema é quando aquela moça surge na porta do castelo, dizendo que é uma princesa, e eles têm, então, que ter uma ideia, e a ideia partiu da rainha, de descobrir se ela realmente era uma princesa de verdade. E depois a conclusão, o desfecho, né? O episódio final da nossa história. Muito bem. Ah lá, o episódio final, pela manhã o rei e a rainha foram perguntar a ela se tinha dormido bem. Ai, foi uma noite horrível. E aí ela vai contando o que aconteceu, o que ela sentiu, que tinha algo diferente na cama, né? E aí que eles perceberam que ela era uma rainha, uma princesa de verdade, uma rainha. Ela nem casou ainda, a professora já deu o título de rainha para ela. Ela era uma princesa de verdade mesmo, porque, ó, só mesmo uma princesa para ter uma pele tão sensível. Aí a professora colocou que ela se casou com um príncipe, a professora deixou marcadinho aí para vocês estarem vendo, e aí a ervilha que passou, né, a ser um objeto aí de admiração, foi colocada, guardada no Museu Real, tá? E aí, pessoal, essa proposta da princesa e a ervilha apareceu no 6º bloco, muita gente estava com dúvida a respeito da reescrita. Mas, afinal de contas, o que é uma reescrita de um texto? O que é uma reescrita? Uma reescrita de um texto, não, a Pro vai até falar melhor para vocês entenderem, a reescrita de uma história, tá? Reescrever uma história é contar com as próprias palavras uma história conhecida. Então, essa atividade que muita gente está tendo dúvida para fazer, né, ou para entender, o que é uma reescrita? É você contar novamente a história do seu jeito, tá? Da sua forma, tá bom? Por isso que vai aparecer lá as dicas para os pais de como devem fazer a leitura. Hoje a professora trouxe a leitura aqui para vocês, pessoal, então dá para acompanhar a leitura aqui também pelas aulas da TV. E aí, uma dica que a professora dá para vocês, reconta a história. Reconta a história, né? Conta novamente, pega o irmãozinho mais novo, pega o cachorrinho que está lá paradinho, conta a história de novo para ele, né? Vai contando, contando. Outra dica, dá uma olhadinha aqui na mesa que a Pro trouxe. Olha só. Dá uma olhadinha na mesa aqui, ó. A professora trouxe aqui as personagens do conto. Então, nós temos o castelo. Ó, temos o castelo. Temos a rainha. Gente, essa rainha tá um luxo, olha que belezinha. Eu adorei essa rainha aqui. O príncipe, olha o príncipe indeciso, que toda hora foi lá, queria achar uma rainha, uma princesa de verdade. Um rei muito fofo, que foi atender a porta do castelo, no meio da chuva. E a nossa princesinha, né? E a personagem aqui, ó, que ficou famosa. A ervilha, que ficou famosa. O que vocês podem fazer? Essa é a dica que a professora trouxe para vocês. Façam lá a marionete e brinca de teatrinho. Vai recontando a história, né? Tá com o caderninho aí? Beleza.
vai fazendo o desenho das partes, dos episódios que correspondem a cada parte da história, que a professora trouxe aqui hoje. E depois vai lá no papel e faz a reescrita, tá? Mas a proposta que vocês tinham de reescrita não era a reescrita do texto todo, era a reescrita apenas do desfecho, que daqui a pouquinho a professora vai dar mais uma dica aí para vocês. Agora, para vocês entenderem melhor o que é reescrever, contar uma história, né, usando as suas próprias palavras, a professora trouxe 2 exemplos aqui, de 2 alunos. Eles fizeram a reescrita do começo do conto da Princesa Ervilha. Vamos seguir agora aqui com a Pro. Olha lá. Primeiro texto. Era uma vez um príncipe que queria se casar com uma princesa, mas uma princesa de verdade, de sangue real mesmo. Viajou pelo mundo inteiro à procura da princesa dos seus sonhos, mas todas as que encontrava tinham algum defeito. Não é que faltassem princesas, não, havia de sobra, mas a dificuldade era saber se realmente eram de sangue real. E o príncipe retornou ao seu castelo muito triste e desiludido, pois queria muito casar com uma princesa de verdade. Olha como essa criança, vocês estão acompanhando aí, né, pessoal? Olha que beleza, né? Ela resgatou toda a primeira parte da situação inicial do conto. Ela colocou todos os elementos, ela escreveu com o mesmo episódio, só que da forma dela. Agora, olha lá, essa segunda criança, como ela escreveu. Era uma vez um príncipe que viajou pelo mundo inteiro à procura da princesa ideal para se casar. Tinha de ser linda e de sangue azul, uma verdadeira princesa. Mas depois de muitos meses a viajar de país em país, o príncipe voltou para o seu reino, muito triste e abatido, pois não tinha conseguido encontrar a princesa que se tornaria sua mulher. Olha que bacana! É o mesmo episódio, só que a criança reescreveu, ela contou do modo dela. Então, ela acrescentou algumas palavras. No primeiro texto, a gente percebe que tem até mais detalhes, né? E nesse segundo texto, a criança colocou ali, ó, tinha que ser linda e de sangue azul, que apareceu no primeiro texto também. É o mesmo episódio, só que reescrito da forma que a criança achou, tá? Vamos analisar, então, essas reescritas, olhando nesse quadro comparativo que a professora vai deixar aqui para vocês, tá bom? Olha lá, o texto. A professora colocou assim, texto 1 e texto 2. O conto começa com Era uma vez, aparece o local onde acontece a história, apareceu uma das personagens principais. Percebam que tudo isso que a professora colocou aí nessa tabela faz parte da situação inicial. Lembra que a professora falou? Eles reescreveram o início da história. Então, vamos ver. No texto 1, o conto começa com Era uma vez? Sim. Aparece o local onde acontece a história? Sim. Apareceu uma das personagens principais? Também, que a personagem principal que apareceu ali foi o príncipe. No texto 2, começou com Era uma vez? Começou da mesma forma. Apareceu o local onde aconteceu a história? Também. Apareceu uma das personagens principais? Sim. Né? Então, essas duas crianças fizeram a reescrita do episódio contemplando todas as partes da situação inicial. Certinho? Olha lá. A produção inicial que vocês vão estar fazendo da reescrita de contos, a professora trouxe aqui para vocês o trecho que vocês vão precisar reescrever, tá certo? Qual é esse trecho? É a parte do desfecho, tá? Do desfecho. A Pro vai ler rapidinho aqui para vocês, presta bastante atenção que essa parte vocês vão estar reescrevendo. Pela manhã o rei e a rainha foram perguntar a ela se tinha dormido bem. Ai, foi uma noite horrível, disse a princesa. Não consegui fechar os olhos. Deus sabe o que tinha na minha cama. Sei lá, eu estava deitada em cima de um negócio duro, fiquei toda cheia de marcas roxas. Me deu o maior desespero. E assim, vendo que ela havia sentido ervilha através de 20 colchões e dos 20 acolchoados forrados de plumas, eles perceberam que a moça era mesmo uma princesa de verdade. Só mesmo uma princesa para ter uma pele tão sensível daquele jeito. E assim o príncipe se casou com ela, pois até que enfim tinha encontrado sua princesa de verdade. A ervilha foi guardada no Museu Real, onde pode ser vista até hoje. A Pro tirou lá da atividade 9. Então, essa parte do desfecho. Pensando nessa parte do desfecho, vamos ver aqui, o que eu preciso ter no episódio final da reescrita.
eu tô lá fazendo a minha reescrita, tá? Aí eu já li o texto, eu já li 2 vezes, eu já sei qual é a parte que eu vou estar reescrevendo, que é só o trecho do desfecho. E a hora que eu acabar de escrever, eu tenho que ler novamente e ver o que precisa ter nessa parte que eu escrevi. Como a rainha descobre que aquela moça era mesmo uma princesa de verdade, o que acontece com a princesa e o príncipe e o que aconteceu com a nossa famosinha Ervilha. Tá certo? Então, vamos deixar mais uma vez aí na tela para vocês, tá? Essa é uma parte que vocês podem estar rapidinho registrando aí no caderno, né, pessoal? A hora que vocês terminarem a reescrita, sempre muito importante fazer, então, a leitura do que você escreveu e observando esse episódio que eu estou reescrevendo, o que precisa ter, então? Só essa parte do final. E lembrando novamente, reescrita não é cópia, tá? Contar novamente o mesmo episódio, só que do seu jeito, certo? E siga a dica da Pro. Vai lá, conta de novo a história para uma outra pessoa, tá com dificuldade de leitura? Volta aqui no vídeo para ouvir a leitura novamente, se não tem quem ajude vocês aí em casa, porque eu sei que não é fácil, né, pessoal? Então, volta aqui no vídeo novamente, escuta de novo a história, faz os bonequinhos de marionete, treina aí, faz um reconto oral, que vocês vão estar preparados, então, para essa e para as próximas atividades de reescrita do 2º ano, certo? Muito bem, pessoal. A nossa aula termina por aqui hoje e até a próxima semana. Tchau, tchau.